Estamos sim. Beleza. Sim. Então, gente, o que acabou acontecendo? Com esse aumento do financiamento, reduziu drasticamente a demanda. Porque quem tinha, por exemplo, queria comprar um apartamento de R$ 500.000, precisava só de ter 20%, 30% desse valor, ou seja, R$ 100 a R$ 150.000. E o restante ele iria financiar. A partir do momento que os bancos reduzem esse percentual e dizem que só vão financiar 50%, esse cara, por exemplo, não pode ser mais um adquirente daquela unidade, né? Então, restringe o número. Somente poderão comprar aquelas unidades quem tem 250 mil para dar de entrada, por exemplo, e o restante financiar. Outro ponto que também diminuiu bastante a demanda, tá, de possíveis adquirentes, a taxa de juros subindo. Ou seja, se o cliente iria entrar num financiamento, iria financiar, por exemplo, esses 250 mil, ok? E ele tinha, vamos supor aqui, tá, gente? Eu estou levantando números aqui. Mas a parcela de financiamento dele, com uma taxa de juros baixa, ficaria em R$ 3.000 e ele tem uma renda de 10 mil, ele poderia comprar. Por quê? Porque a parcela do financiamento não pode... Só um minutinho, eu estou com a câmera ligada ou não? Só um segundo aqui. Eu acho que eu desliguei a minha câmera sem querer. Deixa eu ligar aqui que aí eu consigo ver vocês. Ok. Beleza. Agora eu estou te vendo. Então, beleza, maravilha. Então, o que acontece, pessoal? A pessoa que ganhava até R$ 10.000, tá? Só para vocês entenderem, a parcela de financiamento ela não pode consumir mais do que 30% da renda, ok? Em média é isso. Então, o que acontece? O cara, se eu ia financiar 250 mil e a minha parcela ia ficar em R$ 3.000 e eu ganho R$ 10.000, eu poderia assumir esse financiamento. A partir do momento que eu tenho a taxa de juros subindo, a minha parcela passa de 3 mil para R$ 3.500. Então, eu, que tinha uma renda de R$ 10.000, não posso mais, não sou elegível, por exemplo, a adquirir aquela unidade. Tá? Então, restringiu muito a demanda, porque a pessoa precisava ter uma poupança maior, um desembolso maior, tá? E a pessoa precisava ter uma renda maior. Então, isso fez com que restringisse ainda mais a demanda aí de cliente por esse mercado. E aí, o que acabou acontecendo? As incorporadoras, em 2015, se viram com centenas de unidades em estoque. E esses empreendimentos iam ficando prontos e elas iam arcando com o condomínio dessas unidades e elas precisavam, de qualquer maneira, vender essas unidades. Então, começou, 2015 foi o ano dos feirões. Tá? Então, teve o Hiperimóveis, que foi um feirão que juntou as 11 maiores incorporadoras do Rio, lá no Rio Centro, se não me engano, mostrando, botando stand, mostrando, fazendo campanhas com desconto das unidades que tinha em estoque. Tinha uma campanha muito forte da João Forte, que era a Super Chance, onde a João Forte oferecia descontos agressivos, muitas vezes oferecia armários, oferecia linha branca. O que é isso, linha branca? É fogão, micro-ondas, geladeira. Então, o cara já comprava, já ganhava isso. Teve uma que foi bastante emblemática, uma campanha muito forte, que foi na ponta do lápis da PDG, com descontos que chegavam a 40%, 50% do valor, né? E teve também uma campanha da Even também muito forte. E eles fizeram o Even Day, enfim, souberam fazer uma estratégia interessante de venda. Né? Sabendo o seguinte, que esses valores de 40% de desconto, 50% de desconto, já eram valores que não eram 40%, 50% de desconto, porque o mercado não aceitava mais aqueles valores super inflacionados que o mercado estava vivendo. Né? Então, assim, isso foi se acomodando. Então, esse declínio do mercado de 2014 durou, aí 2013, 2014, durou, se estendeu por cerca de 5 anos. Tá?
E aí, gente, ao longo desses 5 anos, o judiciário recebeu uma enxurrada de pedidos de distrato. O que é isso, Guilherme? Pedido de distrato. É o seguinte, o cliente comprava um apartamento, tá? Ou uma sala comercial, vinha, pagava um sinal pequeno, pagava aquelas parcelas pequenas, que juntos, né, somam aí cerca de 30% do valor do imóvel, 20% a 30% do valor do imóvel. E quando o empreendimento ficava pronto e que ele tinha que quitar 70% do valor do imóvel, seja com recursos próprios ou através de um financiamento imobiliário, ele ficava desesperado e queria rescindir o contrato. Rescindir, destratar a promessa de compra e venda que ele havia firmado lá 1, 2 anos antes, né? Então, isso teve uma enxurrada de solicitação de distrato, muitos investidores, sala comercial, por exemplo, eu que acompanhei, trabalhei no mercado de Itaboraí, sofreu muito com isso, porque foi eu diria até que foi o epicentro do distrato, por causa do Comperj, e tinha ali uma expectativa, tinha pessoas que brincavam que seria a nova Dubai, porque eram investimentos bilionários ali que estavam envolvidos com o Comperj, e que com toda essa crise política e econômica, questão de Lava Jato, aquilo foi interrompido, e uma cidade que não tinha praticamente estrutura se viu com 4.500 salas comerciais prontas, né, e sem gente para ocupar essas salas. E aí muitos investidores, né, de diversos lugares do país que tinham comprado salas lá, almejando, né, aferir renda com locação ou até com a revenda dessas unidades, viram os seus investimentos depreciarem. E aí começou esse pedido de distrato. Tá? E também tinham pessoas, obviamente, que perderam seus empregos, etc., e não tinham como marcar com aquele financiamento imobiliário. E aí discutiu-se bastante sobre esse tema e só em 2018, então, criou-se uma lei, que conhecida como a Lei do Distrato, tá? E que regulava o percentual máximo que o incorporador poderia reter daquele valor pago pelo cliente até então. Tá? Então, a gente tem aqui, até copiei um trechinho da lei aqui embaixo, a gente tem que, quando o empreendimento estiver sob regime de patrimônio de afetação, devolverá ao cliente, o incorporador poderá reter no máximo 50%. Quando não tiver o patrimônio de afetação, o incorporador poderá reter apenas 25%. Tá? E vejam aí que tem prazos, forma de pagar, devolver essa parte do dinheiro já pago. Tá? Então, só que o que aconteceu? Muitos disseram que essa lei do distrato ela é inócua, ela veio só para cumprir tabela. Porque agora, em 2018, nós iniciávamos aí um processo de retomada do mercado. Então, as pessoas não iriam mais pedir o distrato, porque o distrato ia ser como era feito até antes de 2013, 2014. O cliente que, porventura, tivesse perdido o emprego, não pudesse mais arcar, ele ia na construtora, chegavam num acordo de devolução, muitas vezes devolviam todo o dinheiro que havia sido investido. Por quê? Porque para a incorporadora era bom, porque ela pegava aquela unidade, colocava um preço muito maior, já que o mercado estava aquecido, e conseguia vender por um preço maior, otimizando o seu lucro. Agora, no momento de crise, onde você não consegue essa revenda fácil, é que houve toda essa discussão. E em 2018, eu participando de um desses fóruns, e o pessoal falou assim, vai ter mais solicitação de Estado, porque o mercado já está voltando. Aí eu falei para ele o seguinte, não, concordo contigo, que no curto prazo, realmente ela não vai ter efeito. Mas novas crises virão. O mercado imobiliário ele é um mercado de longo prazo e ele oscila, né? Então, é importante a gente entender isso. Então, eu falei, olha, concordo contigo, parte, porque mais na frente a gente vai se deparar com isso e ela vai ser importante e vai ser muito utilizada, né? E aí, em 2019, a gente tem um ano de esperança. Um ano onde os incorporadores se sentem confiantes, tá? Para tirar da gaveta aqueles empreendimentos já mais parrudos, mais significativos e colocar na praça.
né? E aí, gente, eu chamo a atenção porque é o seguinte, tem já os 3 principais requisitos para o sucesso do seu negócio são localização, localização e localização. Então, isso é super interessante, é super falado aí dentro da incorporação imobiliária. Então, o que esses incorporadores resolvem fazer? Por exemplo, vão lançar no Recreio dos Bandeirantes ou na Barra da Tijuca, onde ainda há um estoque, vamos dizer assim, grande? Não. Eles pegaram e falaram o seguinte, vamos nos concentrar aonde? Em áreas extremamente valorizadas e com baixo estoque. Então, eu chamo de destaque para a Zona Sul, aqui no Rio, e até com ênfase em Botafogo, onde a gente vê Cirela, Tegra e Performance, junto com Opportunity, lançando ao redor do metrô de Botafogo, área de farto comércio, né? Cada um está lançando o seu empreendimento, que somados dão quase 1 bilhão em VGV, que é o valor geral de venda. Aí. São os valores somados das unidades. Então, você vê que para um lançar... Né, já falei para o Murilo parar de usar esses fundos. Ele está achando que ele está super na moda. Então, gente, é um ano que eles se sentem preparados aí para colocar esses empreendimentos na praça. E já no mercado de São Paulo, o boom está focado em unidades compactas, que em geral variam de 18 a 40 metros quadrados. E aí eu chamo a atenção para uma empresa que ganhou um destaque, que é a Vitacom. Tá? E aí eu estava conversando com o Luiz antes da nossa aula, que é uma empresa que começou apostando forte nesse mercado. Tá? Ela teve muito sucesso. Depois ela partiu para uma empresa de que ela não mais fazia a venda dessas unidades, então eram empreendimentos já vendidos, eram empreendimentos já feitos, né, que iam compor portfólio de fundos de investimento. Então eles já lançavam o empreendimento, né, vendido para esse fundo e fazia a gestão da locação. Então eles começaram muito forte nesse segmento de incorporação, vendendo essas unidades, e estão cada vez mais fortes. Aí depois eles criaram essa plataforma de gestão, eles têm uma espécie de Airbnb próprio, tá, para essas unidades. E em terceiro, eles criaram uma outra empresa, que é a de prestação de serviço para esses empreendimentos deles. Entendeu? Então é a lavanderia, é o coworking, é o pet place, é uma série de serviços que eles oferecem dentro desses mega empreendimentos que eles mesmo construíram. Tá? Então isso é super bacana. Eu vou depois compartilhar, eu não sei se eu consigo abrir aqui. Vamos ver, vocês me avisem, por favor. Eu trouxe aqui uma reportagem, depois eu vou copiar aqui o link e botar aqui no chat para vocês. Guilherme, Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Por que você acha que talvez no Rio de Janeiro essa ideia de unidades mais compactas não decolou, não foi para frente? Então, na verdade, no Rio de Janeiro, excelente pergunta, Murilo. No Rio de Janeiro já existe um pedido muito forte pelos incorporadores, tá, para um ajuste na legislação, porque a legislação não permite. Tá? Então, vou dar um exemplo para você. Em Botafogo, a gente tem uma restrição de uma unidade para cada, se não me engano, são 30 metros quadrados de terreno. Tá? Então, hoje, eu tenho em Botafogo um terreno de 600 metros quadrados, eu só posso construir 20 unidades. Tá? Então, assim, além da restrição de gabarito, às vezes o gabarito é baixo, etc., mas eu não consigo popular aquele empreendimento. Tá? Então, a gente teve já a alteração no Código de Obras recente, tá? Se não me engano, foi ano passado. Foi ano passado, em janeiro do ano passado, se não me engano. Foi agora, tem um ano para cá, onde o Código de Obras está permitindo que tiveram algumas alterações, mas depois eu posso até detalhar isso para vocês, tá? A média das áreas privativas não pode ser inferior a 35 metros quadrados, tá? Então, o que acontece? Eu vou poder fazer um misto, por exemplo, de unidades de
30 e 40 metros quadrados. Só que eles remetem à área, se não me engano, é a área útil. Aí você tem que pensar que, se é área útil, você tem que fazer essa proporção para a área privativa, tá? E aí inclui parede e tal. Então, às vezes, tem que ser um pouquinho maior e etc. Então, vejam, esse é um mercado que já está entrando no Rio de Janeiro. Depois eu vou compartilhar com vocês. Se não me engano, a Mosaic está desenvolvendo no Jardim Botânico um empreendimento que tende a ser sucesso, o conceito, tá? Ela está preparando esse lançamento e a gente vê as primeiras modalidades desse novo mercado por apartamentos compactos no centro da cidade, tá? Então a gente vê hoje, você tem o Sand Co-Living, que é na Senador Dantas, então é um retrofit que estão fazendo, aonde vão ter unidades de 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, e você tem, se não me engano, é na Marrecas, um empreendimento também do Opportunity, tá? Que está em construção, com essas unidades de 35 metros, essas unidades menores. Mas então, a legislação permite que no centro aconteça? Sim. E essa onda está chegando na Zona Sul. Tá? Então, é esperado, tá, para esse ano e para o próximo ano, vocês vão poder observar que esse mercado vai estar chegando com força no Rio de Janeiro. É isso que eu e muitos outros da ADM, que é a Associação de Empresários do Mercado Imobiliário, já vimos pleiteando, tá, esse ajuste na legislação e conseguimos alguns ganhos, mas o que acontece? Tá? E aí, por que em São Paulo, e é como eu enxergo, tá? Por que em São Paulo isso deu super certo? Porque em São Paulo você consegue gabaritos maiores e você consegue adensar bastante esses empreendimentos. Então você acaba tendo condomínio super barato, porque você tem no mesmo empreendimento cerca de 150, 200 unidades. Você consegue colocar ali uma academia que vai estar sempre utilizada e tal. Então, quebrando um equipamento, você consegue facilmente repor, manter aquele equipamento. Diferente quando você tem um empreendimento de 20, 30 unidades, que começa a ficar mais caro o condomínio, você começa a ter mais dificuldade para alocação. Eu acho que isso vai ser um mercado que vai... A gente sempre brinca que o mercado de São Paulo está 5 anos na frente do mercado do Rio. Então, se você quer saber um pouquinho da tendência de como é que vai ser o mercado do Rio daqui para frente, estuda o mercado de São Paulo, e você vai estar bem atualizado, né? É claro que tem determinadas questões culturais, determinadas questões que aí são particulares de cada região, tá? Mas, de um modo geral, sua pergunta é muito boa. A gente vê, vocês podem pesquisar aí, vai ter um lançamento da Mosaic que está para acontecer, que são cerca de 30 e poucas unidades no Jardim Botânico, que vai vir, algumas unidades vão vir nesse conceito de unidades compactas, tá? Mas, como eu te falei, infelizmente no Rio, a gente tem essa dificuldade de adensar, fazer prédios altos e adensados, de forma a gente ter um condomínio bastante conta e ser bastante atrativo para locação, por exemplo. Tá? Bom, vocês estão conseguindo... Oi. Beleza. Guilherme, Oi. Só um ponto, depois tem que mudar a tela compartilhada para ver a reportagem que você abrir, mas antes disso, né, essa questão da legislação que até então ela não permite, né, esse densamento, né, essa quantidade de unidades por área ali, isso tem a ver com os reflexos que você tem no modo de vida, né? Então você pensa, a sua infraestrutura talvez não comporte esse densamento, o ponto de vista de transporte, saneamento e todos os reflexos que a cidade, o impacto provocado na cidade por um alto densamento. Então foi tentando, né, segurar e mitigar os efeitos desse adensamento que essas leis foram pensadas no passado atrás. Como é que fica isso hoje no momento futuro? Por exemplo, a questão de transporte, você vê uma mudança em conceitos de modais de transporte. Então, o pessoal vem morar para próximo do trabalho, no centro. Você vai ter empreendimentos daqui a pouco, se mudar a legislação, que não vão ser necessários, mas você ter garagens, né? O pessoal vai se deslocar a pé, ou se deslocar o transporte urbano, de bicicleta, de patinete, que seja. Então, você consegue reverter esse impacto em função de mudanças culturais, comportamentais das pessoas. Agora, já outros impactos, talvez não. Por exemplo, a questão de se a malha, se a infraestrutura, né, se o suporte a esgotamentos sanitários, a infraestrutura que você tem ali presente vai comportar, você ter ali
não famílias, mas um lugar que era para ter 30 pessoas morando, você vai triplicar esse número. Enfim, tem outras questões de interface a serem pensadas. Não simplesmente mexer na questão da legislação, permitir esse densamento, porque o que está em jogo é você conturbar o teu meio urbano lá e trazer um certo caos se alguns aspectos culturais não forem revistos. Então, como é que você vê essa questão também? Você que está na DEM lá, discutindo, pleiteando essa questão toda, como é que a cidade fica, né? Quando você tem lá, começa a trazer para o centro da cidade arranha-céus lá, espigões altos, muita gente morando, a cidade comporta isso, como é que fica a questão de... E a cidade, se aí via parceria público-privada, que vão vir respostas também para adequar a cidade, como é que você vê essa questão toda aí? Excelente ponto, tá, Luiz? Assim, o que acontece? O que a gente vinha buscando, né, ponderando, tá? Era uma legislação que ela não estava se atualizando junto com o mercado, né? E aí, é claro que você não pode simplesmente liberar gabarito e tal, porque você tem... A cidade é uma coisa muito viva, né? Você tem que estar preocupado com as questões, né, como o Luiz colocou, de logística e etc. Mas, por exemplo, não fazia mais sentido, uma das mudanças, tá, do Código de Obras, eu vou citar aqui para vocês, era a exigência, por exemplo, de uma unidade de vaga para uma vaga para cada unidade, tá? Então, um ajuste que foi feito é o seguinte: para empreendimentos no raio de até 800 metros de uma estação do metrô, a exigência passa a ser uma vaga para cada 4 unidades. Então, o que acontece? Isso vem a contribuir muito para a viabilidade dos negócios, né? Quando você tem um empreendimento que você quer fazer, por exemplo, de 30 unidades, onde você tem que fazer 30 vagas, e você tem muitas vezes que fazer 1 ou 2 subsolos, você encarece muito a sua viabilidade e muitas vezes inviabiliza. E aí o que você tem que fazer? Naquele empreendimento que você podia fazer 30 unidades, você resolve fazer 10 para fazer só um subsolo ou um semi-enterrado, por exemplo, para comportar as 10 vagas. Só que com isso, as suas unidades ficam grandes, né? Então, o que acontece? Esse interesse está desalinhado com o interesse do mercado. Hoje, o que as pessoas estão buscando? Né? Hoje as pessoas estão buscando unidades compactas. Muitas pessoas já deixaram de ter carro e utilizam hoje Uber, o transporte público, enfim, já saiu um pouco dessa mentalidade. Então, a gente entende que precisava haver uma comunicação entre a legislação e a demanda do mercado para que a gente possa proporcionar, então, a atividade da incorporação imobiliária. Se isso estiver desalinhado, a gente não consegue impulsionar a incorporação imobiliária. É claro que precisamos levar em consideração as questões, os impactos que isso vai trazer na questão do transporte, na questão do trânsito, né, caótico. Então, hoje, você tem, por exemplo, grandes empreendimentos, como shopping center e tudo mais, você precisa, né, levar um impacto, um estudo de impacto, tá, de que aquilo ali vai trazer, por exemplo, na região. E conforme for, você não pode desenvolver aquele tipo de empreendimento. Então, esses cuidados devem ser, sim, levados em consideração, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava de um ajuste, aí, de uma atualização. Na verdade, a gente nem chamava de ajuste, mas a gente chamava de atualização da legislação, para contribuir, fomentar e entender, falar a mesma língua que o mercado tanto pleiteava. Tá? Então, acho que a linha é um pouco nessa linha aí. Deixa eu tentar compartilhar aqui para vocês questão da Vitacom. Dá só um segundinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Só um segundo aqui para eu pegar o... Se eu não conseguir projetar, não tem problema, que eu vou mandar aqui no chat o link, mas eu acho que eu consigo projetar sim.
Vê se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim, abriu uma reportagem do Exame. Oi, desculpa. Abriu uma reportagem da Exame, né? Isso, perfeito. Então, gente, eu queria destacar aqui a Vitacom, né? Como eu vinha falando, ela conseguiu, em meio a esse cenário caótico de pandemia, ela lançou um dos empreendimentos mais marcantes da história deles, tá? Com 630 unidades, e a construtora vendeu mais de 300 unidades em abril, todas de forma digital, né? E aí é importante a gente entender, é um empreendimento extremamente bem localizado. Aí eu volto àquele aspecto da importância da localização. Farto comércio, perto da Avenida Paulista, perto da estação de metrô. Assim, realmente foi uma coisa super interessante, tá? Então aqui essa reportagem fala um pouquinho da tomada de decisão da Vitacom, tá? Então o CEO, né, diz que era lançar naquele momento ou sabe-se lá quando. Então, assim, é bem bacana que é uma reportagem. Ele é uma das pessoas hoje mais respeitadas aí no mercado imobiliário e ele diz com toda a franqueza que é hora de ser humilde e dizer não sei. Tem muitas perguntas que estão sendo feitas e tem muita gente com resposta pronta. E o que eu achei bacana é que ele diz, olha, eu não sei. Eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei como o mercado vai se comportar. Eu não sei. A gente trabalha com diversos cenários, mas ainda é uma incógnita, tá? Então, aí eu acho que é interessante aqui dessa matéria foi exatamente no pré-lançamento iniciado em fevereiro, ele tinha uma demanda 3 vezes o total do empreendimento. Então, ou seja, ele enxergou, ele soube fazer aquela etapa que eu falei para vocês lá no início, né? Que é o lançamento do empreendimento, você fazia aquela panela de pressão, coletar lead de pessoas, de potenciais clientes para poder ter sucesso no seu lançamento, tá? E aí, enfim, aqui ele diz da importância da localização, tem muita gente que trabalha naquela região e muitas vezes mora muito distante, perde horas no trânsito, né, no deslocamento. Então, assim, as pessoas estão buscando um pouco isso também, nem que seja, por exemplo, uma unidade temporária, o cara tem muitas vezes a sua casa junto com a sua família, mas precisa de um lugar, trabalha 2, 3 vezes por semana ali, ou trabalha de segunda a quinta, segunda a sexta-feira e volta final de semana para a família. Então, acho que é um pouco essa questão também. E aí ele toca toda na temática da primeira escritura digital que foi realizada. Então, acho que é muito importante. A pandemia ela foi um catalisador de transformação digital em todas as empresas, em todos os segmentos, né? Muitas empresas tiveram que se reinventar e se adequar. Ou elas se adequavam ou elas paravam, né? E como não pode parar não é uma opção na maioria dos casos, elas tiveram sim que pegar aqueles projetos que tinham de transformação digital e pisar fundo no acelerador, tá? Então, essa matéria aqui eu vou colocar para vocês depois no chat, para que vocês depois possam acompanhar com mais calma. Só um segundinho. Beleza, vocês estão vendo o slide aí, pessoal? Sim, sim. Beleza, receberam aí no chat, né, a matéria? Chegou aqui também. Beleza, maravilha. Então, depois, quem tiver interesse e puder dar uma lida, acho que é bem bacana. E, enfim, eu sou um cara realmente assim que gosto muito dessa opção que está sendo dada, né? Hoje em dia, uma pessoa, por exemplo, que queira, né, comprar um apartamento na Zona Sul, é uma coisa, um investimento quase que milionário, né? Então, acho que a ideia de proporcionar apartamentos menores também
vai proporcionar aí que as pessoas que não têm um investimento tão alto, tão significativo, possam fazer jus a uma moradia aqui nas áreas mais nobres, por exemplo, da cidade, evitando esses deslocamentos. Muitas vezes a pessoa trabalha por aqui, enfim. Tá? E aí, gente, a gente vem para onde nós estamos hoje, em 2020. Né? E aí, quando finalmente o mercado imobiliário parecia acelerar, então ele já vinha com cautela, o mercado imobiliário já tinha voltado, né? Bateu lá no fundo do poço e estava começando a sua curva na derivada positiva, né? Numa crescente, vem uma coisa jamais esperada, que foi está sendo, né, essa pandemia. E aí, o que esperar do mercado imobiliário no cenário pós-Covid, né? Então, esse é um debate muito importante. Uma coisa que a gente percebeu são as formas de venda das unidades. Então, cada vez mais estão sendo feitas visitações online de apartamentos modelos, né? Então, muitas vezes até com realidade virtual, com aquele óculos 3D. Então, assim, super bacana. Isso veio para ficar, gente. Isso não vai ser uma coisa durante a pandemia. É claro que não estou dizendo que vá substituir. Muitas vezes a pessoa faz questão de ir lá, visitar, tocar no sofá que está lá no apartamento modelo e tal. Mas essas outras formas de exposição vão se manter. Elas vieram e vão ficar, entendeu? A questão de assinatura, de escritura digital, ela veio para ficar, né? Essa coisa de cartório, sabe? Essa burocracia, essa coisa toda. Então, assim, como eu falei, a pandemia acabou sendo um catalisador dessas transformações digitais, né? Agora, Guilherme, vai valorizar, vai desvalorizar? Como é que vai acontecer? Então, assim, vale a gente destacar o seguinte, em momento de crise, tá? Por que dólar e ouro valorizam? Né? A gente pode pensar assim, fazer um link. Dólar e ouro são considerados ativos seguros. Então, em meio à insegurança e instabilidade, alta volatilidade, o pessoal corre para investimento seguro. Semelhante a isso, o mercado imobiliário. Tijolo sempre foi considerado um investimento seguro. Então, acabam que muitas pessoas pegam o dinheiro que tem numa bolsa, pegam o dinheiro que tem em alguns investimentos e resolvem colocar no mercado imobiliário. Visto isso, a gente pode ver o sucesso da Vitacom em meio à pandemia, a gente pode ver o sucesso de vendas do Spotlight, que é o empreendimento, a segunda fase do empreendimento da Performance com Opportunity, ali em frente ao Rio Sul, né? Eles fizeram a primeira fase, que foi o Highlight, fizeram uma segunda fase, que foi o Spotlight, às vésperas da quarentena. E foi super bem vendido. Então, tem esses cenários. E tem outra coisa que a gente deve, sim, avaliar como pontos de atenção, que são os reflexos econômicos na pós-pandemia, né? Então, se a gente tiver elevada taxa de desemprego e recessão econômica, e aí vem daquelas 3 bolas que eu mostrei lá no início, a gente vai ter, sim, um cenário, pode haver um cenário de queda no mercado. Mas a gente tem que também lembrar que financiamento imobiliário, hoje a gente tem a menor taxa de Selic da história, né? A gente está com financiamento imobiliário com taxas super atrativas, porque ele acompanha mais ou menos a Selic, tá? Então, hoje a taxa de financiamento está muito barata e os bancos estão financiando 80% dos imóveis. Então, essa combinação, a gente acredita que mantenha o mercado aquecido, tá bom? Aí aqui eu trouxe no timeline meio que para contar, né, resumir toda essa historinha que a gente contou aqui, como é que a gente estava em 2010, a importância desses eventos internacionais, mercado aquecido. 2013, inicia o declínio do mercado imobiliário, com a instabilidade política e econômica no país. Em 2019, 2018, 2019, a retomada do mercado imobiliário, concentrando ainda a passos lentos, concentrando em localizações específicas, né? E a gente tem em 2020, que é esse cenário aí de pandemia que está todo mundo um pouco apreensivo, tá?
Então, gente, aí trazendo novamente aquele slide, taxa de desemprego, taxa de financiamento imobiliário, PIB e inflação. Taxa de desemprego, o que acontece? O imóvel é um investimento a longo prazo. Então, o que acontece? Taxa de desemprego alta, tá? O que acontece? Não estou te falando que os desempregados não vão comprar apartamento, não é isso. É que mesmo a população economicamente ativa, ela está insegura. Ela não sabe se ela vai se manter naquele emprego ou não, se aquele emprego dela é duradouro ou não. Então, o que acontece? A população, de modo geral, não está disposta a fazer um investimento de longo prazo. E isso aí, o que faz? Recolhe, diminui a demanda. Vamos lembrar lá de 2014, o que aconteceu? Taxa de desemprego subindo, o que aconteceu? Você tinha uma oferta maior do que a demanda no mercado de compra. Você tinha muita gente indo para o mercado de locação. As pessoas estavam preferindo alugar do que comprar, né? Elas não estavam querendo assumir investimentos de longo prazo. Como eu mencionei, o banco, se ele reduz o percentual do imóvel que ele está disposto a financiar, eu estou restringindo o meu público de potencial cliente. E, além disso, se ele aumenta a taxa de juros, a parcela começa, né, fica maior do que 30% da renda, eu estou diminuindo também ainda mais a minha demanda, tá? Encolhendo ainda mais o meu público-alvo. E PIB e inflação. Se eu estou no momento de PIB, né, sendo reduzido, eu estou dizendo qual é a sinalização. Eu estou no momento de recessão. Os principais empreendimentos que sentem esse impacto são os empreendimentos comerciais e corporativos, né? Por quê? As empresas estão diminuindo, estão encolhendo. Pequenas empresas e consultórios estão fechando. Então, o que acontece? Eu provavelmente vou ter uma desvalorização maior ainda nesses tipos de empreendimentos, tá? Inflação. O que acontece? Durante a obra, tá? Quando uma pessoa adquire um imóvel na planta, durante a obra, ele paga apenas correção monetária pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, tá? Mas o que acontece? Ele fica com receio de comprar, já se ele não tem a mínima previsibilidade desse índice, tá? Deixa eu mostrar aqui o próximo. Aí, gente, eu queria entrar um pouquinho com vocês, mas sem ser um tema muito exaustivo. E aí, como eu falei, é só para vocês conhecerem os aspectos jurídicos, tá? No início, tá, gente, quando eu entrei na incorporação imobiliária, eu confesso que eu ficava maluco, porque eu tinha que analisar os documentos, e aí sempre vinha assim, a contratante, a contratada, a contratante, a contratada, as partes e tal. Na metade do documento eu já não sabia mais quem era contratada, quem era contratante, e eu falava, gente, não é possível. E aí, depois de tantas análises, aquilo acaba entrando no sangue e ficando de uma forma fácil a leitura. Mas no início, nós que temos formação de engenharia, né, a gente tem uma certa dificuldade e depois entra no sangue, enfim, fica muito mais fácil. Mas a ideia aqui... Guilherme, vamos mudar de sala. Essa aqui vai encerrar agora, para não cortar pela metade. Vamos abrir uma salinha nova, vou fechar aqui, já abrir uma nova, a gente migra para lá, para essa última parte aí, tudo bem? Claro, perfeito. Vou fechar aqui.